Pode ir lá. Boa tarde, gente. Iniciamos a 15ª semana dos seminários da Brasilidade com o tema Questão Social. Ao meu lado direito se encontra o William de Paula, conhecido como Ninho Vidigal, que é líder comunitário lá da favela do mesmo nome, e também é líder do Politilage, não é? É isso aí. Exatamente. E ao meu lado esquerdo está a Raquel Spinelli, que é a fundadora da ONG Providenciando a Favor da Vida e é formada pela agência Redes para a Juventude, né? Então, ambos vieram falar aqui sobre questões sociais, sobre política e favela, política e morro, e também sobre questões sociais concernentes a mães jovens, solteiras em situação de perigo social, né? Os seminários sobre desenvolvimento encerram-se hoje, não é? Encerra-se esse bloco e, a partir da semana que vem, vão ser iniciados os seminários sobre identidade nacional. Gostaria de agradecer à Associação dos Funcionários do BNDES e à Associação dos Aposentados do BNDES. Queria agradecer também à TV comunitária TVC, Canal 6, onde esse programa será veiculado às quartas-feiras, na próxima quarta-feira, às 10 horas da noite, e na sexta-feira, meia-noite. Vocês poderão acompanhar, então, também via TVC. Quem gostaria de começar? Eu acho que o Ninho já tá um pouco mais familiarizado, porque ele começou fazendo a entrevista. Eu acho que a gente pode passar a palavra para ele. Por ser o Politilage um sarau político-cultural, melhor a gente abrir com uma poesia, né? Escravo negro, escravo branco, somos todos violentados pelos mesmos senhores que nos humilham, indiferente à raça ou credo, e nos colocam uns contra os outros para que nos destruamos. Escravo negro, escravo branco, somos todos escoteados até a morte, e de nossos lábios ressequidos brotam os versos, versos e canções. Suas correntes não amarram nossas almas, elas voam, voam e sonham. Enquanto os escravos sonharem, não serão completamente escravos. Vocês são poucos para a nossa gente, são poucos para a nossa arte. A sua força jaz sem sentido, sob a melodia dengosa de um berimbau. Yeah! É isso. A política, ela se faz com amor, e eu estou muito feliz de estar aqui ao lado de vocês, podendo contribuir um pouco com esse lado. Se apresentar é a coisa mais difícil, né? Porque geralmente a gente fala na primeira pessoa, eu tenho, eu fui, eu viajei, eu tenho. Não, eu acho que somos nós, né? Somos nós podemos, nós estamos aqui, nós vamos criar, mas respeitando o protocolo, e porque tem as pessoas que estão nos assistindo não conhecem, então, sou William de Paula, Ninho do Vidigal. Fui alfabetizado nas ruas. A escola eu só passei. Aí fui lá, fiz esse negócio de faculdade toda, essa coisa toda, e depois morei lá fora, essa coisa toda. Mas a rua, ela me deu essa noção de vida, esses valores que bem familiares. E ali eu fui me alfabetizando, e ali eu cresci, e ali eu estudava de manhã, de tarde, na favela do Vidigal, que está ali entre a Zona Sul, São Conrado e Barra, né? Tudo que é de legal chega lá e tudo que é de ruim também. E o pau está quebrando lá em Santa Cruz, ninguém diz nada e ninguém fala nada. Mas por estar no Vidigal, uma comunidade que tem 30 mil habitantes, e o nome Vidigal é devido ao Major Miguel Nunes Vidigal, guarda-intendente do tempo do Brasil Império. Ele recebe aquelas terras dos monges beneditinos, é o maior repressor da cultura negra, e ele ganha aquelas terras, por isso que o nome é Vidigal. O Vidigal, ele passa, então, em 1940, pelo aquele processo da remoção que teria em todas as favelas. No tempo, era o governador Negrão de Lima. E o Vidigal, ele vai crescendo com essa resistência, porque foi a única favela da Zona Sul que conseguiram, na justiça, o direito de não ser removida, porque essa favela seria removida para Antares, Santa Cruz. Ali ia construir vários hotéis Sheraton ali, vários prédios, tudo. Então, meu pai, o meu avô, ficou na linha de frente impedindo essa remoção. Então, a gente foi crescendo, entendendo essa história, o quanto foi. E aí, depois da pacificação, não sei quanto tempo eu tenho, estou fazendo a introdução.
Porque aí depois você vai me guiando aí. Só resumir isso, depois a gente fez. E aí, já dando um salto na história, ali em 2002, o Rio de Janeiro, Brasil, iria celebrar os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Então, começa-se, então, um processo de gentrificação. Começa, então, a nascer ali o projeto de polícia pacificadora, que não deu certo, né? Não está dando certo. Então, o Vidigal começa a ter vários hotéis de luxo, começa a ter vários prédios, vários albergues, o preço do feijão começa a mudar, o mototáxi começa a aumentar o preço, a Kombi também, as casas que você alugava começa a crescer essa gentrificação. Então, ali que nasce, então, o Politilage, para a gente discutir política em cima da laje, através dessa formação cidadã e política, com um grupo de 5 pessoas, professores, atores, empregada doméstica, inquietos, nasce na minha laje, e depois discutindo os temas da atualidade ou do Congresso Nacional. Já falamos de especulação imobiliária, favela diz não à reforma da Previdência, e agora, então, vai para o Jacarezinho, dia 10, falar que a favela quer estudar. Isso eu faço minha introdução. Então, a favela, ela começa a perceber que ela tem que descer. A favela tem que descer e ocupar seu espaço e território. Que, na medida que esses direitos eles são violados e são atacados, e que acaba influenciando no bolso do próprio morador, essa empregada doméstica, esse porteiro, ele começa a entender que, por mais que ele tenha votado em um governo, está impactando diretamente na condição econômica familiar. Então, o que a gente tem promovido ali? Chamado técnicos da área, tanto da economia, a visão do jornalista, como ele entende o papel dessa mídia, e temos promovido debates em praça aberta, convidando a Dona Maria, que não está no Facebook, que não está no WhatsApp, para ela entender como vai ficar isso. Então, a gente tem que fazer, tem feito de 2 anos para cá, esse grande debate em praça pública que começou na laje. Agora, o que percebe é que está tudo um desastre. O que elas têm falado para a gente, o tempo de aposentadoria está mudando também. Ela não consegue, ela não tem mais expectativa de como vai se aposentar, se é por idade ou por tempo de trabalho. E a nossa função como cidadão é dialogar, fazer que essas pessoas tenham acesso, porque do jeito que esse texto ele é apresentado, é muito técnico, você precisa humanizar. Você precisa humanizar, ele precisa abrir. Parece que eu estou acompanhando lá no Congresso, lá mudou muitas coisas também, da atual medida que o Guedes apresentou. Então, quebrou um pouco, ainda não é o que a sociedade pretende e o que ela anseia para poder ter uma vida digna. Então, cabe nós, quanto sociedade civil, entrar nessa discussão. Entendi. E como é que esse trabalho de discussão no dia a dia? As pessoas aceitam bem a questão da discussão política na favela? As pessoas, quando falam em política, elas querem te matar. É a grande realidade. A palavra política, ela está dividindo todo mundo. A palavra, no grupo de família, eu já saí de 3. Porque está um desastre, uma desgraça. Você tem que atrair, de uma certa forma, que a favela ela só desce quando ela se sente violada e ameaçada. A gente tem feito vários encontros na morte do Gari, trabalhador Uneira. Nós fechamos a Avenida Niemeyer, nós fizemos ato, nós fizemos protesto, fizemos pares de nos matar em Ipanema, juntamente com a classe média também, porque quando morre lá, afeta no próprio asfalto. Então, a gente discute política através de uma forma emergencial do que está acontecendo. Se você chamar para um debate em bar, as pessoas saem, as pessoas não querem isso. Então, a gente tem que repensar o formato de como você vai abordar a política lá na favela. Já vem essa história de política, já vem vocês querendo falar disso. Então, à medida que eu acho que dá para incluir a política, é quando você coloca o próprio povo talentoso ali dentro nessa discussão. Você chama um menino do slam, você bota ele lá, todo mundo vai querer ver esse menino do slam. E aí, automaticamente, quem está na fila do mototáxi vai acabar ouvindo, porque o microfone ele tem uma grande força. Então, o Vidigal, a gente tem uma tradição, o nosso grupo particularmente lá,
de fomentar política, mas a grande maioria também quer ir para a praia. A galera não tá muito assim, não, vamos ver o que vai acontecer ainda. Vota porque é obrigatório, mesmo tu chegando lá, votando nulo ou votando em branco, você tem que ir. Então, é muito difícil ainda a gente conseguir falar de política, não toda a parte da favela que está falando. E sim, tem uma coisa que é a política partidária, outra coisa é políticas públicas. As políticas públicas, eles já estão inseridos diretamente quando tem ausência desse serviço na favela. Entendi. Então fala um pouco mais das políticas públicas, né? Não da política partidária, que isso, infelizmente, não tem afetado muito, não tem atingido muito o povo da favela. Políticas públicas são garantias de direito. Isso tem que ter em qualquer lugar. E daí, quando você tem um governador que ele pretende colocar tanque em frente à favela, quando tem essa guerra literalmente decretada às drogas, esse formato de garantir a segurança pública, isso faz com que a creche não tenha aula. Isso faz com que o posto de saúde não funcione. Isso faz com que o seu direito de ir e vir acaba sendo violado. Então, essa política, essa ausência e os projetos sociais. Eu sou fruto de um projeto social. Passei pelo Norte do Morro, passei por todos os programas de sociais que tem. Então, me formei, cursei a universidade, porque tinha esses projetos. E hoje, esses projetos que você trabalhava de forma integral, transversal com as escolas, não há mais. Não há. Então, o que está acontecendo é pequenos grupos fazendo alguma coisa por livre e espontânea vontade, mas não aquela política pública que sabe que vai influenciar diretamente na melhora daquele jovem, que é uma ótima oportunidade de transformação. Se tem a UPP, que essa UPP, essa Unidade de Polícia Pacificadora, que ela tenha aula de reforço escolar, que ela tenha os projetos, que ela tenha todo o serviço social que vai lá na favela, não só a ostentação e o combate diretamente com um poder contra o outro. Então, é isso que a gente tem percebido, essa ausência de política pública diretamente e essa necessidade de pequenos grupos fazerem por si só, porque não tem ajuda desse governo, e é isso que o Politilage ele entra, né? Ele entra nesse fracasso de ausências públicas e colocando arte que a gente sabe fazer muito bem. Entendi. Então, eu gostaria também que você falasse um pouquinho mais da importância da arte, né, para a superação dos problemas sociais num caso tão violento, né, de transferência de desigualdade de renda como é no nosso país, né? Brasil, chegou a vez de ouvir. A arte, ela toca. A arte, ela tem essa função, através da poesia e da música, de tocar e de se reeducar. Se você quer que a educação ela melhora, você pega os atores locais, você faz uma palestra transversal dentro da escola e começa a influenciar os outros jovens a partir de uma pessoa que ela conhece. Então, se a pessoa é boa na poesia, lá no Vidigal, ou no futebol, aproveita esses talentos. Vamos sair desse formato cartesiano de se fazer educação, de se fazer arte. Vamos colocar em circo. Vamos pensar, é disso que a gente precisa. Se você corta o que o povo tem de melhor, o que vai sobrar para as novas gerações? Negar a arte, negar a cultura como possibilidade de uma inclusão governo, então é o seguinte, o governo que está, ele tem que governar mesmo para aqueles que não votou nele. O governo de Salvador, lá da Bahia, também. Porque se você quer que o país avance, você não pode ter esse apartheid. Quando chegar o momento certo da eleição, cada um vai torcer para o seu, vai desejar aquilo. Agora, querer cortar a arte que é o próprio carnaval, que arrecada, querer cortar as manifestações de ruas
Pedra do Sal, que tinha ali, daqui a pouco tem alvará para tudo. Então, eu acredito no poder da transformação da arte e o que fez comigo. Eu sou filho do Nós do Morro, é um grupo que tem 35 anos já, tive a oportunidade de conhecer 7 países, a gente faz curso de inglês lá na PUC, lá um curso de extensão, 2 vezes lá na semana. A arte fez isso comigo. Então, e eu falo alto e bom som aqui, é um recado para eles. Se vocês quiserem incluir e acreditar que a mudança tenha, aproveite a arte, aproveite o cinema, aproveite a educação. Porque é dali que nascem os talentos. Porque, muitas das vezes, nós jovens, em favela, se a gente quiser parar de estudar no 7º ano ou no 6º ano para poder trabalhar, não há uma cobrança da família para você continuar estudando. Eu tive isso com os meus amigos e com os coletivos onde eu passei. Porque aquela educação que dava para a gente ali era condicionada só para a gente servir. Você vai trabalhar assim, mas no mercado, no shopping, como office boy, nada contra, todos os trabalhos são dignos. Mas não há um anseio de você ter aquele nível superior para você prosperar e ascender. Tivemos isso há alguns anos. Erramos muito quando chegamos lá também. Deixamos a desejar. Demos alguns ministérios, né? Então, isso foi influenciado. Isso agora vem à tona. Como é que é essa questão cultural, né, das pessoas lá do ambiente, da comunidade, da favela, de que não existe essa cobrança acadêmica, né? Porque, como você falou, 13, 14 anos, sai de casa, vamos lá trabalhar e tal. E como é que fica a questão da escolaridade do cidadão negro de favela? Ou depois ele vai ter que fazer um ensino de jovens adultos para poder concluir, ou depois, ou ele literalmente para, porque a realidade, você tendo que trabalhar, mais emergente do que você continuar estudando. Sim. É mais emergente. Mas, quando nós fizemos um apanhado, lá no Vidigal, a gente procurou saber quem são os professores, os mestres e os doutores. Conversar com eles, porque eles conseguiram chegar lá, ou através dos familiares, ou através do próprio estudo mesmo. Se você tem meia dúzia ali dentro, que já tem um mestrado, que já tem um doutorado, que já tem uma pós, então convida essas pessoas para fazer palestras. Bota essas pessoas em praça pública. Convida essas pessoas. A educação, ela tem que ter um círculo. Ó. Eu sou Paulo Freire Futebol Clube, eu sou Jean Piaget, eu sou esses caras todos, brother. Sou Ariano Suassuna, eu sou esses autores, né? Que é a nossa grande inspiração, que a gente vai. Eu sou Martin Luther King, eu sou Malcolm X, eu sou essa galera toda. Então, porque são minhas referências. Agora, quando você... eu digo, eu sou solteiro, eu não tenho filho, eu saí do aluguel, tenho minha casa própria, fiz a minha laje. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A minha geração já está com 5, com 6. Beleza. Quem está sustentando a família, vamos lá, é isso que a gente quer. Agora, muitas das vezes as pessoas... somos 4 irmãos. Sou do meio ali. Muitas das vezes as pessoas param porque a necessidade do mercado do trabalho... por exemplo, meu pai, ele foi motorista de ônibus do metrô ali há 20 anos. Depois ele trabalhou nessa empresa. Com a crise, ele faltando 5 anos para poder aposentar, a empresa São Silvestre faliu. Ele dirigia nessa. Então, assim, as pessoas estão lá na favela multiplicando, mudando a sua forma de trabalho, porque não há emprego. Então, ela está abrindo uma barraquinha de frango, ela está abrindo uma coisa de açaí, as jovens estão trabalhando como no salão de beleza. A gente tem que entender que está mudando o conceito. Não há mais trabalho. Se você não tem uma pequena visão empreendedora, você não consegue. Eu trabalho em 2 creches, trabalho em projeto social e trabalho... Né, eu sou contratado, não sou concursado. Então, ali... mas é muito raro isso ainda. Agora, as pessoas estão mudando essa forma de trabalho e está caindo pelo lado informal. Isso está acontecendo muito porque não há emprego e as pessoas param de estudar muito cedo. E eu defendo
que, nesse sentido, para esse jovem, já defendo um curso técnico. Porque ele parou ali, ele pode fazer um técnico legal. Se a vocação dele é motorista ou é eletricista, ele faz. Pelo menos ele vai prosperar naquela área ali. Tendo mais tempo, ele passa a buscar a graduação. Não deixa de buscar a graduação. Porque quando eu percebi que o quanto era importante estudar, o quanto nos foi negada essa educação, eu só paro de estudar agora com 95 anos. Vou estudando, eu sou curioso, acaba um curso, eu vou para outro, tal, isso, aquilo. E esse é o grande desafio que a gente tem. E como é que você enxerga a questão disso que você está falando aí, né? Da precarização do trabalho? Hoje em dia tudo é muito instável, hoje em dia tudo é... Você não tem perspectiva de continuar no mesmo emprego. Como é que é isso na vida do povo de favela? É um ciclo, né? As pessoas, assim, elas não sabem se ela hoje entra no emprego, se ela fica 10 anos. Não tem mais essa garantia. E o Vidigal, na medida que ele foi crescendo e que a gentrificação foi ocorrendo também, ou você acompanha esse sistema da globalização, ou esse sistema vai te engolir. Então, o que eu fiz? Eu já jogava capoeira. As empresas de fora de turismo, assim que passou a ter acesso à trilha Dois Irmãos, me terceirizava, me dava 30% e ficava com 70%, não contava a história do Vidigal. Então, eu resolvi fazer um curso técnico de turismo. Eu sou guia local. Então, ninguém melhor para falar da minha favela quanto eu. Isso eu gero ali por semana 400, 500 reais, se eu pegar um grupo de 5 pessoas. E todo dia visita. Então, já percebendo que a crise estava por vir, já gostava de estudar idioma, já trabalhava com a... Então, você tem que aproveitar a vocação que você tem. Se esse menino joga bem futebol, os pais ele precisam olhar, olha só, chegou até aqui, vamos levar lá no Fluminense, Botafogo, Vasco. Você tem que tentar. É o que eu fiz. Fui sendo guia local, contando a minha história, a verdadeira história, porque os guias de fora não contavam. Falando de quando começou o Vidigal, essa coisa toda, tal, isso, aquilo. E no final, contratava outros capoeiristas para poder jogarem ali. Porque esse fenômeno estava mudando. Muitas casas começaram a virar albergues, hostels. Vinha gente de todos os lugares, até turistas brasileiros, fazer uma pesquisa no Rio, ir para o UFRJ, o UERJ, PUC. Não queria mais ficar aqui na Glória, ao Lago do Machado. Ficava na favela do Vidigal. Os estrangeiros também, porque o jovem estrangeiro, ele é tão louco quanto o jovem brasileiro. Ele quer, uau, favela, it's amazing, pau, loucura. E aí eu fui lá naquela onda toda, aprendendo 3 palavras para poder falar lá no idioma deles, idioma pele nenhum, eu sou professor de capoeira, como tu tá pele. Fui aprendendo a me apresentar em inglês, my name is William, I was living here no Vidigal, em italiano, capito, e tu vai, velho. Tu vai na favela e a bala rolando, você tem que se desviar, levantar e abaixar todo dia, bro. Entendeu? Desconstruir esse formato de entrevista assim, né? Tem que brincar um pouco também. Tem que brincar um pouco. Só a luta muda a vida, gente. Só a luta muda a vida, não tem jeito. Só a luta muda a vida. Depois vou falar mais uma poesia, hein? Vou falar de Castro Alves agora, hein? Fala Castro Alves agora, então. E num sonho dantesco tombadilho, tini de ferro estalar do açoite, legião de homens negros como a noites horrendas a dançar. Senhor Deus do desgraçado, dizei-me voz, ela é muito grande, depois vou decorar ela toda. É isso, né? A política se faz com amor, a gente tem que romper esse formato de se fazer política de uma forma cartesiana. Você não atrai, você não toca. Você tem que chamar o juventude, você tem que ouvir os mais velhos, você tem que pedir licença, você tem que... É assim que se faz política, é isso que acredito que a gente vai mudar. Nossa política raivosa. Os progressistas, a esquerda está muito raivosa, você tem que falar com amor. Está muito uma bolha e a outra. Falei, gente, olha só, tem que chamar e conversar. Você tem que... O que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos divide e que nos separa. Então, eu estava lá fazendo politilagem da reforma, o 5º, a favela diz não à reforma da Previdência. Eu falei que assim, aqui pode sentar quem votou em todos os candidatos.
Se o problema que está te atingindo é a própria reforma, é econômico, mesmo você tenha votado na Marina, no Ciro, no Aécio, no Bolsonaro, senta aí. E tinha outro grupo lá que, não, então faz um outro. Eu falei, não, olha só, a gente tem que começar a mudar isso. A gente tem que falar para todo mundo. A gente vai falar agora de educação no Jacarezinho. Eu fui lá essa semana lá, daqui eu vou fazer o politilagem no Jacarezinho, então a gente está saindo da zona de conforto e indo para lá, que a favela quer estudar. Tem lugar que a gente entrou lá que nem o prefeito quer ir. É punk, é complicado. E a gente está indo lá chamando as pessoas da CRE, chamando a pessoa da educação, chamando não sei o quê. É isso que a gente vai tocar, fazendo pequenas coisas. Não adianta a gente querer ganhar o mundo, não. A gente tem que estar... Eu tenho que dar mão para minha companheira aqui, eu tenho que dar mão para você, eu tenho que dar mão para o outro, e assim vai. Eu gostaria de agradecer o Ninho pelas palavras, pela sua vasta sabedoria popular, né? E gostaria de dizer também que a política ela se faz principalmente, pelo menos é a minha visão, da técnica, mas esse diálogo com a população, esse diálogo um pouco mais ao pé do ouvido, esse tipo de coisa é muito importante para que políticas públicas consigam atingir o seu objetivo, que não é só desenvolver o país, mas é fazer com que a população compreenda o real objetivo de se fazer política no país, né? É uma coisa assim mais para dentro de casa, algo que não seja tão formal como o Ninho tem falado. E agora eu quero passar a palavra para a Raquel Spinelli, que é do Morro da Providência, mulher, também da favela, e gostaria que ela falasse um pouco mais do trabalho que ela tem e quais são as dificuldades que a mulher menos favorecida na nossa sociedade tem também, que é uma das questões sociais mais prementes que existem na sociedade brasileira hoje. Obrigado por ter vindo, Raquel. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Meu nome é Raquel. Eu moro no Morro do Pinto, que é uma comunidade que tem em frente ao Morro da Providência. Sou nascida e criada lá. Não sou poeta, queria ser, vou falar belas palavras assim como meu amigo, mas eu nunca tive muito acesso à cultura, infelizmente. Eu nascida lá, né, vejo uma realidade, sou praticamente da década de 90. A minha educação veio principalmente na década de 90, um momento onde a política já estava muito longe da escola. Então, eu sou de uma geração que está muito longe, muito distante desse debate político. E aí, quando, em 2011, eu já tinha me formado, eu sou fisioterapeuta, hoje eu faço uma pós-graduação em saúde pública na Fiocruz. Hoje eu estou na Fiocruz tendo mais contato com as políticas públicas, que eu nunca tinha tido antes. Mas o que me incomodava era morar num território onde a gente não via a política acontecer. E eu comecei a trabalhar com muitas adolescentes, e essas adolescentes começaram a engravidar com 13, 14, 15 anos. Obrigada. E eu ficava assim, gente, o que fazer, né? O que a gente pode fazer? Algumas me procuravam pedindo ajuda para ir no posto de saúde, porque não sabiam acessar o posto de saúde, não sabiam aonde procurar, a família não estava apoiando, o pai da criança também não estava assumindo. E aí eu comecei a me envolver com isso e a formar um círculo de mulheres e uma roda de apoio a essas meninas que passavam pela gravidez não planejada e não tinham esse apoio familiar e nem do companheiro. E aí, em 2014, eu fundei a ONG na tentativa de dar visibilidade a esse trabalho, de receber apoios de empresas locais para poder desenvolver. Eu escrevi um livro em 2014 sobre a metodologia que eu desenvolvi e comecei a desenvolver também outros projetos para abraçar as necessidades que essas meninas apresentavam. Então, elas, enquanto estavam grávidas, elas passavam por um ciclo de 4 meses dentro do projeto para poder ganhar um enxoval para o bebê, um enxoval que custa, sei lá, R$40, R$50. Elas frequentavam 2 vezes por semana para poder, precisando de uma bolsa de coisinhas para o bebê, porque não tinham.
Mas quando elas entravam no projeto, elas viam que era muito mais do que isso. Eu tive a oportunidade de desenvolver uma metodologia que a gente pudesse abraçar tanto a autoestima da mulher, preparar ela para um parto natural, humanizado, que a maioria tinha na Rede SUS. Então, tirar essa sensação de que eu não tenho direito a uma cesariana, eu não tenho direito à livre escolha, e não era bem assim, era uma questão mesmo de não entender e não acessar a política, né, de como ela era, e também da política que não funcionava, que não acolhia, porque a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, exigindo uma prioridade no atendimento para meninas adolescentes grávidas, e uma prioridade que no SUS não existe. Então, as meninas têm essa dificuldade de acesso. E lá na ONG, elas encontraram um local que elas foram acolhidas, abraçadas, tiveram uma gestação de mais qualidade, entenderam a importância de ter uma gravidez de qualidade, a importância para os primeiros anos de vida desse bebê, que faz toda a diferença, porque eu entendo que um bebê negligenciado vai ser um adulto de baixa autoestima, vai ser um adulto que vai ter dificuldade de atingir as potencialidades que todo ser humano tem. Então, se ele já é indesejado desde o ventre, isso é uma informação que fica nas células da criança. E eu entendo que a desigualdade começa no ventre. Então, se eu tenho uma mãe que ainda não entendeu a importância do bem gestar o bebê, eu não vou ter só uma mãe adolescente ou uma mãe jovem da favela que vai ter mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu vou ter já uma outra geração dentro dessa família, repetindo, às vezes, as mesmas histórias, a baixa escolaridade, porque a gente vê assim, né, às vezes as meninas são mães adolescentes, foram filhas de mães adolescentes, que por causa da chegada dos filhos não conseguem terminar os estudos, e as meninas que eu atendo vão no mesmo ciclo, chegam aos 18, 19 anos já com o segundo ou terceiro filho, e não conseguem aí gerar uma renda suficiente para o sustento da família inteira. Na maioria das vezes já tem a ausência do pai nesse processo, então a gente tem uma desigualdade que vem do ventre e que passa realmente de geração em geração. Então, o projeto tenta resgatar essa mulher e esse bebê ainda na barriga, na tentativa de igualar um pouco as oportunidades para esse bebê desde o seu nascimento. Se essa mulher não sofreu uma violência obstétrica, se ela tiver um bom parto, se ela tiver uma boa assistência, se ela tiver uma boa primeira hora de vida, se esse bebê tiver os direitos deles acessado, que é o contato pele a pele com a mãe, que é o direito a uma amamentação sobre livre demanda, que é poder ter um espaço digno dentro do lar, que é poder ter uma assistência que não tenha negligência a esse bebê, ele vai ter capacidade de desenvolver habilidades neurológicas que vão permitir essa criança a se socializar, a conseguir enfrentar os desafios do futuro. Uma criança, um bebê planejado, ele é um bebê que, quando for adulto e entra no mercado de trabalho, ele encara os desafios que a vida vem apresentando. Um bebê indesejado, você já entrou dentro de uma casa e foi mal recebido? Você percebe? Sim, as pessoas podem até te cumprimentar, mas quando você é mal recebido, a gente percebe. Exatamente. Um bebê indesejado, ele chega no mundo tendo essa sensação. Então, essa informação fica na memória celular de cada célula desse bebê, e é algo que atrasa a vida das pessoas e que a gente carrega na nossa genética ao longo da vida, infelizmente. Então, para a gente começar a igualar as oportunidades, a gente precisa dar uma boa assistência para a menina grávida e diminuir a negligência com os bebês, oportunizando para os bebês uma boa gestação, uma boa chegada no mundo e a ausência de uma negligência na primeira infância. A gente já está oportunizando eles para um dia voar e brilhar, independente da gente nascer num berço rico ou num berço pobre. Por muito tempo eu pensava que eu tinha que nascer numa família rica para eu ter sorte, para eu ter oportunidade. E não é. Mesmo a gente nascendo numa família pobre,
as oportunidades aparecem, eu acho que como ele falou muito, é como a gente encara a vida, como a gente aproveita as oportunidades. E isso é uma coisa que vem dentro da gente desde a nossa infância, desde o momento que a gente hoje não tem consciência disso, mas está no nosso inconsciente e faz parte hoje das escolhas que a gente faz na nossa vida. E, a partir desse trabalho, eu transfiro essa consciência, eu reproduzo esse ensinamento na roda para gestantes. Hoje, a gente tem também um pré-vestibular comunitário que nasceu da necessidade das meninas em retornarem para os estudos, mas elas tinham dificuldade com quem deixar o filho, tinham dificuldade de estar numa escola tradicional. Então, hoje, o pré-vestibular comunitário, as meninas fazem a prova do pré-enseja, fazem a prova do Enem e têm aonde deixar os filhos, podem vir com seus filhos. Então, é um espaço delas, é um espaço que a juventude da região portuária, da Providência, acessa hoje. O pré-vestibular está desde 2014 colocando meninas e pais na universidade pública, no ProUni, no SISU, e aí a gente vai aí galgando as possibilidades para todo mundo. Trabalho excelente. Não vou pedir palmas agora, porque eu vou pedir para que ela explique a questão do parto humanizado no Brasil, porque a gente já percebe, principalmente nos países desenvolvidos, uma discussão muito séria concernente à forma como as equipes médicas tratam as mulheres na hora do parto, não é? Como é que está a questão do parto humanizado no Brasil? Para o atual governo, a violência obstétrica não existe, né? Não existe violência, mas a gente que está na comunidade e atende as mulheres, principalmente mulheres negras, a gente sabe que a violência obstétrica existe. Muitas mulheres, no momento do parto, são violentadas, são maltratadas, e elas não sabem a quem recorrer, não sabem a quem brigar. A gente tem uma política do SUS. No SUS, o parto humanizado é lindo. A política abraça muita coisa. Assim, é um parto respeitoso. A gente, às vezes, não sabe do que a política oferece. O problema é como ela está sendo ofertada para a gente. E aí, na hora da oferta, é que acontece a violação de direitos, é que acontece a negligência. E também, durante um pré-natal mal feito, a jovem, a mãe, não é informada dos seus direitos e nem do que vai acontecer com ela no parto, como se o nosso corpo fosse um objeto que o médico ou uma equipe pode fazer o que eles quiserem. A diferença de um parto normal para um parto humanizado é que o humanizado respeita o desejo da mulher, mas a mulher também precisa saber o que ela quer, saber o que ela vai passar. Eu chegar e falar que eu quero uma cesariana, eu não sei às vezes do que eu estou falando, porque uma via de parto ela é vaginal. A opção de uma cesariana é quando há um risco para a mãe e para o bebê. Então, eu entendo que hoje no SUS, se eu chegar com um plano de parto e ter uma maternidade que vai respeitar o meu plano de parto, eu estou tendo um parto humanizado. Eu já atendi meninas que a gente constrói o plano de parto delas e que elas chegam na maternidade e esse plano de parto é rasgado e jogado no lixo. Como também tem maternidades públicas que eles fazem cópia e dão para todo mundo, de todas as equipes, para todo mundo poder respeitar o desejo da parturiente. Então, o parto, ele existe, o parto humanizado no SUS, só que a ausência, a fragilidade política que a gente está vivendo hoje, a gente tem um líder político que fala que no Brasil não existe violência obstétrica, é porque ele não pare, né? Deve ser isso. Então, a gente está num contexto, acho que numa sinuca de bico, um beco sem saída, mas eu acho que o brasileiro sempre acha uma saída. Como ele falou, a gente tem que se movimentar politicamente. Eu acho que hoje a política não está entendendo que ela é para o povo, não é o povo que tem que ser para a política. Só que hoje a política não está para o povo, está para uma classe, um grupo de pessoas. Por isso que a gente, às vezes, não quer se envolver com a política, porque ela não está para a gente não se vê na política. A gente que é pobre da favela, a gente não se vê representado lá. Porque querem que a gente esteja ausente dali. Então, só os favelados que estão na política, eles estão sobre muita luta. A maioria não se vê no direito de falar sobre e de brigar
sobre brigar pelos seus direitos, porque não se vê lá. Acho que, por exemplo, eu sempre achei isso, eu aqui e a política lá. Enquanto que, na verdade, era para a política de lá estar aqui, estar ao meu serviço. Né? Então, a comunidade mesmo, às vezes, fala mal da creche pública que está lá, da clínica da família que está lá, porque não sabe acessar. Quando a gente lê a política, quando a gente vê tudo que tem na política, ela é bonita, o SUS é lindo. Se ele funcionasse tudo como que está lá na lei, nas diretrizes do SUS, seria perfeito. Nosso modelo do SUS é um modelo maravilhoso. O problema é que ele não é executado como ele deveria ser, porque ele não é executado para os políticos, né? A massa política faz política para eles, e eles não acessam o SUS. Então, eles não estão se importando em executar uma política de qualidade. Uma outra grande chaga social do Brasil, né, é a questão da gravidez não planejada, principalmente entre adolescentes, né? Você trabalha diretamente com isso. Você acha que nos últimos anos teve uma melhora? A gravidez não planejada, ela é um mal menor hoje, ou você acha que, com a sua experiência, ela continua sendo um problema espraiado por todas as comunidades que você conhece? Em todas as comunidades que eu vou, eu vejo o mesmo cenário. A gente tem aí 70%, 80% de mulheres que passam pela gravidez não planejada, e essa grande maioria são mulheres solteiras. Elas não têm o companheiro. A gente vê uma diminuição nas estatísticas no DataSUS de uma queda na gravidez na adolescência, porém um aumento da gravidez na faixa etária de 11 a 13 anos. Então, a gravidez na adolescência diminuiu um pouco, porém, ela está cada vez mais precoce. Isso é um cenário que mostra que a política de planejamento familiar e de saúde, educação sexual e reprodutiva, ela não funciona. Até então, o que se tem feito é ensinar sobre métodos contraceptivos, todo mundo tem acesso gratuito, por que então as meninas ainda estão engravidando? Porque o que se tem feito não tem tido eficiência no combate à gravidez na adolescência. O que acontece? Não adianta a gente dar acesso a métodos contraceptivos se a gente não dá oportunidade para os jovens realizarem os seus planos e os seus sonhos. E, para fechar, gostaria que você comentasse um pouco a questão da violência contra a mulher, né? A quantas anda também essa questão social, que é gravíssima? Está cada vez pior, né? A gente liga o jornal, a gente só vê notícias de feminicídio cada vez mais cruel, cada vez mais intenso, e a mulher precisa se unir para lutar contra essa barbárie que a gente está vivendo. Eu já tenho até dificuldade de ligar a televisão, porque eu não consigo, a gente só vê má notícia, eu não vejo uma notícia boa no Brasil, nesse governo. Acho que quando a gente liga a TV Cultura, eu vejo um pouco mais. Eu gosto de ver muito a TV Cultura, que a gente vê umas notícias bem melhores. Mas, realmente, o quadro está de violação de direito, de violência obstétrica, violência contra a mulher, violência em todos os sentidos, psicológica, idosas, está assim, está um quadro surreal, né? E parece que essa ausência de poder público, de interferência de um poder público, está piorando o quadro, porque está cada vez mais ausente, cada vez pior, né? Aplaudir. Podem aplaudir esses trabalhos sociais muito interessantes, muito importantes para as comunidades cariocas. E agora a sessão vai estar aberta para perguntas. Quem quiser perguntar, as pessoas podem perguntar daí, porque vai dar para escutar tranquilamente. Eu vou perguntar para os dois. Teodoro Buarque, sociólogo, então estamos falando aí num terreno mais ou menos comum. Eu queria falar de uma experiência governamental, que eu queria saber se vocês têm informação
sobre isso. Primeiro se vocês têm alguma notícia, informação sobre a animação cultural do Programa Especial de Educação no tempo do Darcy. Vocês têm alguma noção disso daí? E se vocês sabem o que aconteceu com isso daí, dado que o Darcy considerava esse o principal eixo programático do Programa Especial de Educação. A segunda questão é uma observação assim de quem estava, digamos, do outro lado do balcão, digamos, do lado de quem cuida de orçamento, liberação de verba, discute rumos, dialoga com empresas, etc. Quando nós entramos em 1983, havia uma experiência, que é uma experiência mais do que secular, que é o rito da porrada quando você entra numa delegacia policial. Isso aqui é uma coisa que não é um problema da ditadura, é um problema desde sempre, né? E nós chegamos lá e havia um programa pequenininho assim, que era o seguinte, ao invés de uma delegacia estar comandada por quadros policiais, né, digamos assim, normais, entre aspas, porque a gente estava estamos em 83, né, não estamos nem não tinha nem constituinte ainda. Eu disse, pô, que coisa interessante. Gente, aquilo teve uma resistência enorme, nós expandimos aquilo, passou a ter uma assistente social, porque 90% dos problemas que chegam numa delegacia são questões que não demandam um serviço de investimento, porque naquela época, né, hoje em dia, essa equação mudou um pouquinho. Então, eu acho que tem uma dificuldade na formulação e também há uma dificuldade do lado de vocês que moram nesses, digamos assim, nesses territórios, como você se referiu aqui. E uma outra questão que eu me lembro aí também, assim, na minha juventude, os primeiros trabalhos que eu fiz, eu era estudante de Sociologia na PUC, e nós fomos ganhar uns trocados lá no antigo IUPERJ, né? E nós fizemos um trabalho na Barreira do Vasco e outro lá no Cantagalo. E me chamou muita atenção na época, quer dizer, o formato, como eram feitas essas pesquisas, entendeu? Na época. Eu acho que essas coisas me mudaram muito, entendeu? Mas, no fundo, é uma maneira de, como diz o Darcy, de garimpar informação, uma espécie de gigolô, assim, sofisticado, que vai lá, escreve uma tese bonita, entendeu? Faz o seu mestrado, dissertação de mestrado, doutorado, e tchau. Não tem nada disso. Isso está numa declaração dos antropólogos feita lá no Caribe, chamada Declaração de Barbados. É muito interessante visitar isso aí. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado. Tudo bem. Beleza. A primeira pergunta, eu não tenho esse conhecimento sobre esse programa que tinha antes. Eu não tenho esse conhecimento. É bom até que a gente se aprofunde mais e pesquise sobre isso. Agora, sobre esse modelo social dessa delegacia, esse formato punitivo que havia antes, e quando eles colocam os trabalhos da assistência social, eles vão humanizar mais. Porque era visto, vou falar principalmente sobre a condição de criança e adolescente, era visto como problema social. Então, até a própria figura do conselheiro tutelar, que ele está ali entre o judiciário, o Ministério Público, entre a comunidade, as escolas, que ele acaba sendo um norte, principalmente sobre garantias de direitos. Essa criança, ela não passa a ser mais um problema social. Se o menor, o jovem, que ele comete um ato, ele passa a ser um ato infracional. Então, até os direitos e as garantias que se tem é que a sociedade civil também é responsável por essa demanda também. Não é mais só o juiz, não é mais o método punitivo. Então, é toda uma questão social, família, e aí o Estado. Se você não caminhar nessa direção, entendendo que o Estado, a família e o próprio serviço social nessa garantia de direito,
você vai ter uma violência crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Eu, particularmente, falou ali sobre um tempo atrás, eu estudei no CIEP, Nação Rubro-Negra. Então, ali, a educação era integral. Eu chegava de manhã ali, ficava até 5 horas da tarde, inaugurei a biblioteca lá em 1990. Então, quando você tem uma rede de proteção, que ela te dá um ensino integral, você vai fazer que essas crianças não tenham seus direitos violados. Mais ou menos, Marcinho. Agora é Raquel, por favor. Eu também não conheço a primeira pergunta que você fez, eu também desconheço. E hoje, até onde eu sei, em delegacia da mulher, por exemplo, as mulheres são recebidas por uma assistente social. Eu trabalhei no CREAS por um tempo com meninos em cumprimento de medida socioeducativa. E também os menores, quando eles saem do DEGAS, eles são acompanhados pelo serviço, pelo CREAS, né, que é o Centro Especializado em Assistência Social do seu bairro. E aí eu passei um tempo atendendo esses jovens, e uma das minhas tarefas era reinserir esses jovens em projetos na escola e em projetos sociais e instituições sociais também para cumprimento de medida socioeducativa. Então, existe, sim, uma ligação do serviço social com esse sistema policial, né, digamos assim. O problema é que, hoje, o serviço social ele apaga o incêndio da carência da educação. O serviço social está sobrecarregado, porque ele tem que olhar. Quando pega um menino ou uma mulher, tem que olhar todas as vertentes da vida dessa pessoa. Emprego, educação, renda, saúde. E o serviço social não é olhado pelo governo como uma prioridade e ele tem que apagar incêndio de todas as áreas da vida daquela pessoa que ele está assistindo. Então, o serviço social, eu acho que ele não é só a solução, ele é uma necessidade, precisa ser realmente dado uma prioridade para ele. Mas, enquanto a educação não for de qualidade, o serviço social vai estar trabalhando, apagando o incêndio da carência da educação. Enquanto os meninos, os adolescentes, não eram nem para estar acessando o serviço social, de um sistema de presídios, né, de medida socioeducativa, que é uma medida que era para reinserir, na verdade não é. É só uma fachada nesse sentido. Eles deveriam estar lá na escola, eles deveriam estar num trabalho. É igual as meninas adolescentes. Muita gente me pergunta, o que a gente faz para diminuir a gravidez na adolescência? O meu trabalho hoje, ele oferece uma gravidez de qualidade. Ele não previne a gravidez na adolescência, previne só gestações sucessivas, né, recorrentes. O que previne hoje é a menina poder estar numa escola e ela saber que ela vai poder realizar o sonho dela. Pegar uma menina de 11 anos de uma favela que quer ser médica, qual a chance dela ser médica? Quase nula. Enquanto ela não tiver o direito de realizar o sonho dela pelo acesso à educação, a gente não vai ter mudança nesse quadro. E, realmente, o serviço social vai ficar sobrecarregado. Mais alguma pergunta? Bem, minha pergunta vai diretamente para o Ninho. Ninho, às vésperas de 2022, nosso bicentenário de independência, uma data que poderia ser utilizada para oportunidade de valorização do Brasil e dos brasileiros, nós vivemos uma crise identitária. Uma crise identitária agravada pelo fato de que uma parte da nossa elite assume valores que são estrangeiros e alheios à nossa origem, enquanto o povo continua alijado das esferas de decisão do ponto de vista político e econômico. Eu te pergunto, como revalorizar a cultura popular e tê-la como o substrato de uma construção identitária? Eu entendo que, se o governo ele acredita que essa cultura ela pode ser uma válvula para o crescimento econômico também, através da valorização, ele coloca os seus agentes no eixo.
Agora, excluir a cultura é você negar o seu próprio povo. Excluir o samba, excluir os movimentos populares, excluir é você não acreditar que esse mesmo povo ele possa caminhar para o desenvolvimento. Eu vou dar exemplos simples aqui de que como as coisas estão se perdendo mesmo, e essa questão identitária ela é muito importante. Por exemplo, no Vidigal, a gente tinha uma quadra de samba que esse mesmo fator ele foi vendido, essa mesma instituição ela foi vendida e ali foi criada uma igreja. Ou seja, não se nega a cultura do próprio povo. Essa igreja ela vai acabando influenciando e tomando nossos jovens, de uma forma geral, né? Porque o povo ele cresce sem a cultura, o jovem ele cresce sem a cultura, essas igrejas vão influenciando cada vez mais a partir do que os pastores falam, e é um grande pacto com o governo e as igrejas que deixa o povo exatamente sem condições de voz e de vida. Né? Estamos perdendo lá na Serrinha, estamos perdendo em Madureira, na própria Pedra de Sal tem que ter alvará para se fazer a própria cultura. Então, eu não acredito que negar a cultura, não investir nos seus atores locais, seja uma medida inteligente, porque nós temos mestres, doutores, escritores com pós-graduações e mestrado na própria parte história da cultura do samba enredo. Então, negar isso é querer violar o direito da cultura do povo. Pode dar por encerrado, então? Não, tem mais uma. Claro que não pode. Vou falar 3 coisas. A primeira é a seguinte: eu gostaria de saber de ambos, no ambiente das suas comunidades, qual é a forma pela qual vou chamar o tráfico, se relaciona com as questões que vocês estão falando, quer dizer, com a cultura, com a formação política, de que maneira eles influenciam nisso e em relação à posição da mulher também, cada um no seu ambiente. A segunda coisa, eu perguntei ao Ninho, vou perguntar para ele em alta voz, para todo mundo poder saber. Eu tenho ficado espantado, porque quando você entra no metrô e no trem, tem uma espécie de uma proibição de que as pessoas possam se exibir cantando, etc. Eu inclusive, agora ando brincando, porque quando eu entro no metrô, alguém se levanta, e recentemente isso tem acontecido com cada vez mais frequência, porque querem dar lugar para um senhor de idade. Aí eu digo, não, eu vou cantar, porra, deixa eu em pé aqui que eu vou cantar. Aí eles não entendem nada, mas não brigam comigo. A sensação que eu tenho, que eu queria confirmar com vocês, é que eu acho que a população, de um modo geral, não tem má vontade com essas pessoas que tocam. Até recentemente, quando alguém cantava no trem, podia até não ganhar uma contribuição, quando ele dizia que ele dependia daquilo, mas ganhava palmas. Então eu acho que as pessoas gostam da música. Pode não gostar de uma música ou de outra, mas gostam. A terceira questão é uma coisa que a gente viveu ontem, é o seguinte: ontem foi aniversário do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Filhos da Águia, da qual eu tive a honra de receber um diploma de sócio benemérito, porque sou fundador, sou portelense antigo. E houve acontecer um fato que eu queria perguntar a vocês, como é que vocês encaram. A cerimônia ia começar com um culto ecumênico. Convidaram um sacerdote, convidaram uma mãe de santo. E aconteceu que o culto não houve, porque nenhum dos dois apareceu. O padre que ia promover esse culto, que não é da região, é da Penha, ele sai na Portela. Então não posso entender que ele fez isso com represália ao samba. Mas todos lá tinham a impressão de que ele ouviu alguém de cima e respondeu a essa questão. E no ambiente como popular, como uma escola de samba, nada mais natural do que um culto ecumênico, porque são culturas que são professadas ali há gerações por pessoas que vivem naquele bairro, frequentam aquele ambiente. Portanto, não entendo. Eu gostaria que vocês comentassem esses 3 pequenos fatos. Bom, quanto à questão do tráfico, eu nunca tive problemas, não, com relação ao tráfico. Eles quanto ao projeto que eu desenvolvo, eles super, assim, não é que eles apoiam, mas
como a gente está ajudando a comunidade, como eu também sou moradora da região, todos eles me conhecem, assim, super bem aceito. Só que quem faz a política no território são eles. Então, é como se a gente também, e também como moradora, a gente devesse um respeito, né? um certo respeito com relação à autoridade que eles exercem lá. Por exemplo, eu já tive casos que eu tive que fazer um evento na quadra da comunidade. E eu fiquei assim, para quem que eu pego autorização? Na verdade, a gente tinha que pedir para os dois. A gente tinha que mandar uma autorização para o PP e mandar uma autorização para o tráfico. Porque os dois têm que saber, porque os dois são liderança lá. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Infelizmente, a gente tem que pedir essa autorização quando a gente utiliza, e não é só para uma instituição, é para os dois. Então, você pedindo as autorizações a quem de direito, você não vai ter problema nunca. É uma questão de autoridade, né? E a gente tem que obedecer. Então, eu já atendia meninas que os pais eram do tráfico. Então, assim, às vezes eles até vão no projeto, porque a gente fala sobre paternidade e tem um encontro que a gente chama os pais. E, às vezes, eles vão como pais e sentam na roda, participam do projeto. Só que não existe uma questão hierárquica. Acontece que, assim, cada pai transmite o seu ensinamento para o filho. Então, a gente vê que, geralmente, eles assumem o cargo dos pais, às vezes. Mas, assim, o que eu vejo mais acontecer eles, às vezes, engravidam 2, 3 meninas ao mesmo tempo. Eu já tive casos das meninas brigarem lá, porque as duas estavam grávidas do mesmo cara. E aí, na maioria das vezes, eles vão presos e elas ficam sozinhas e o relacionamento acaba. Então, assim, na maioria das vezes é assim. Não são relacionamentos duradouros e estáveis, né? Eles não são presentes. A maioria dos meninos hoje que entram para o tráfico são meninos que têm ausência paterna. E quando eu atendi os meninos de medida socioeducativa, 100% dos meninos da Providência que eram de medida socioeducativa tinham ausência de pai. E são de gestações não planejadas. Então, eu fiz a minha pesquisa ali, né, com eles. E eu pude conversar com as mães e ver que todos eles vêm do mesmo contexto familiar. Gestações indesejadas e ausência paterna. Então, a gente não tem uma presença paterna, um pai presente que seja assim, e que tenha relação com o tráfico. Infelizmente, são relacionamentos realmente instáveis. E, com relação à questão religiosa, eu acho que a religião ela faz parte também da cultura das pessoas. Eu respeito a religião de todo mundo. Se você vai num ambiente que o samba ele tem uma questão cultural também que envolve religião na história. Então, se houvesse o culto, eu acho interessante haver, sabe? Mesmo que eu não sou adepta àquela religião, o que eu não acho legal é quando a religião é imposta para a pessoa. Você tem que seguir isso, você tem que seguir aquilo, você tem que deixar de ter seu hábito cultural, deixar de ir para o cinema e para o teatro, porque não pode, que é do diabo, que não sei, essas coisas que são impostas, realmente eu sou contra. Mas a construção da religião, ela vem de uma questão cultural também. Então, a gente precisa ter o entendimento e o respeito pela escolha de cada um. Aí, quando a gente envolve espaços ecumênicos, no meu entendimento, é o quê? Envolve mais de uma denominação, mais de uma religião, né? Então, mais ainda precisa haver o respeito, porque você está ali num ambiente ecumênico e tem pessoas de diversas religiões, de diversas crenças, e que todas precisam ser respeitadas de acordo com aquilo que acredita. Né? Pelo menos é a minha opinião. A gente precisa fazer uma releitura, uma cronologia, porque o tráfico ele cresce com a ausência do governo. Então, ele foi crescendo ao longo das décadas crescendo. Na medida que esse governo ele se torna ausente, o tráfico ele ganha força.
E, nesse sentido, a interferência dele, a influência diretamente no trabalho, no começo, assim, final da década de 90, o traficante sabia que ele estava perdido, mas ele não queria que o filho dele entrasse nessa. E tinha o projeto social como uma válvula de escape, no sentido, olha só, eu já estou nas últimas, mas cuida do meu filho. Eu achava isso muito bonito, então a gente tinha diálogo, olha só, tem que fazer esporte, projeto, cultura. E depois de um tempo, o tráfico passa também, mais recentemente, a disputar esse jovem. A oferta é muito grande. Quando você não tem ídolos, quando você não tem pessoas ali, principalmente da família, que acenderam a questão familiar muito importante, agora há uma outra briga lá, que é a questão, a gente está disputando esse jovem, né? Esse Estado, ele desaparece agora, ele passa a se ausentar. E aí, essa nova tendência são de garotos, jovens mesmo, cada vez mais precoce. Então, a gente está sem força também para esse território. Sair daqui, vim para cá agora, o menino estava em cima da laje, sabe? Então, cadê a garantia de direito? Cadê essa escola? Cadê o projeto social, né, nas férias? Cadê o projeto social nas férias? Porque quando não tem, esse menino ele quer ir para a praia, ele quer ter um short, ele quer ter uma bermuda, ele quer ter o dinheirinho dele. E os grandes chefes, eles nem aparecem. Então, preciso entender que na favela não há fábrica de drogas nem de armas. Isso tem que ser uma medida enérgica de fora para dentro, nos portos, nos aeroportos, nas rodovias. E aqui, na favela, a gente precisa problematizar a questão. A gente precisa conversar. A gente precisa descriminalizar, pelo menos, algumas coisas para se falar sobre esse consumo. Se a gente não entender, se na Europa já está muito avançado, a gente acaba perdendo essa discussão pela essa guerra às drogas, que é a grande sedução. Em relação aos jovens no metrô, qualquer metrô que tu for em Londres, na França, você tem um artista ali. Isso é normal, você tem um cara de saxofone lá, você tem um cara dentro da estação ou dentro do próprio vagão, você tem. Então, cortar a cultura é fazer com que essa galera que está saindo do emprego formal para esse emprego informal ser autossustentável também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Parece que essa lei não está em vigor, parece que vão reclamar, já tem uma reclamação lá na LERJ nesse sentido, para poder cair isso. Isso eu acho que não passou. Isso foi aprovado, mas eu não sei se ainda cabe recorrer. Mas você passa ali, você vê os meninos no sinal também, que eles passam agora a visitar o metrô para poder trabalhar. Eu, como passageiro, não fico incomodado. E como artista, poxa, eu bato palma. Quando eu tenho uma pratinha, eu coloco ali. Ajuda, a pessoa não está. E há uma sensibilidade, porque eu não vejo assim... Quando eu estou lá no metrô, eu acho vocês também, uma coisa, cara, vai atrapalhar o sono, a viagem de todo mundo, é muito rápido. Vai num vagão, dá um pouquinho ali, vai no outro, distrai um pouco. E agora, justamente, cresce porque não há emprego formal. Então, um artista que ele já tem um talento, que ele não pode atuar em algum palco do Oi Casagrande, ele passa a fazer esse teatro dele na rua. Porque não tem mais edital da iniciativa pública ou privada para fomentar a cultura. Então, ele já pega o talento que ele tem e ele vai para a rua. Então, como passageiro, eu não me sinto incomodado. Boa tarde, meu nome é João de Aquino, eu sou da TV Comunitária do Rio de Janeiro e eu tenho algumas questões aqui. A primeira que eu queria que os dois respondessem é como uma legalização das drogas, na visão de vocês, impactaria dentro das comunidades. Uma pergunta pro Ninho, que você, como artista, como uma pessoa que veio do Norte do Morro, recebe essas declarações do Bolsonaro, que coloca a Ancine como que produz vários projetos de incentivo à cultura. Na TV comunitária mesmo a gente
divulga vários, só que coloca num aspecto de apologia à pornografia e até ameaçando fechar. Para Raquel, eu gostaria que ela, fugindo um pouco, se ela tem algum trabalho na ONG relacionado ao puerpério e até comentasse alguma coisa para quem não conhece do assunto, e aproveitar o espaço que o seminário tem na TV comunitária para vocês deixarem contatos, como você pode encontrar vocês em redes sociais, ou deixar o espaço para vocês darem um recado de vocês no nosso canal. Bom, quanto à legalização, eu prefiro falar em regulamentação. Porque quando a gente fala em legalização da droga, a gente já vem aquela coisa na cabeça, achando que vai todo mundo poder fazer de qualquer jeito, né, de qualquer lugar e tal. E não é bem assim. Eu sou a favor da regulamentação do uso. Né, a gente provar, fazer estudos, pesquisas dos benefícios da maconha, no caso, né, da maconha, como que é o melhor uso, a melhor forma e tal, do que saber que muitas pessoas usam e não sabem dos benefícios e dos malefícios que tem. Então, eu sou a favor de se ter uma regulamentação para poder se ter, abrir para pesquisa, para recursos para pesquisa e fazer a coisa acontecer. O problema é que no Brasil a lei parece que não funciona, né? Mas se a gente quer realmente falar em regulamentação, eu acho importante porque não é o jovem da favela que consome que sai ganhando com a droga ilegal. Quem sai ganhando com a droga ilegal é o grande traficante que não é da favela. Então, e hoje, por não ser regulamentado, o mais prejudicado é o jovem da periferia, que morre com essa fala social de que ele é o traficante, de que ele é o usuário. Né? Então, eu sou a favor de regulamentar esse uso e aí tirar um pouco do poder do grande traficante em cima desse lucro aí irregular. E quanto ao projeto, a gente tem, sim, um trabalho que hoje eu atendo jovens gestantes de 12 a 29 anos na Providência e no Complexo do Alemão, num espaço lá em Olaria. Uma vez por semana, as mães podem ir ao projeto, frequentar e ganhar um enxoval. A gente está terminando uma turma agora. E início de setembro, eu vou estar divulgando nas nossas redes novas turmas de atendimento. Nosso Facebook é Providenciando a Favor da Vida, né, tem a página lá no Facebook, tem o site, que é providenciando.org.br. As inscrições podem ser feitas pelo site a qualquer momento. Assim que abrir a vaga, a gente entra em contato com quem se inscreve lá no link de inscrição do site. Eu vou nesse sentido em relação às drogas, mas eu usaria o descriminalizar. Porque, de fato, todo mundo já usa, gente. A gente é muito hipócrita, assim, sabe? A grande sociedade, muita gente. Então, a gente tem que entender, descriminalizar, entender o que dá para ser feito como ciência em cima disso. Ciência já vi várias matérias e li vários artigos, realmente, que a própria família, para a criança ali, com relação a remédio, isso deu super certo. Há um monstro muito grande quando você toca nessa questão, porque isso gera lucro. Poder econômico através das drogas, quem ganha são os dominadores, e fica a própria favela morrendo todo dia por conta do varejo, por conta de tudo, e essa droga tem no apartamento, e essa droga tem na emissora de televisão, e essa droga tem na faculdade, ela tem tudo. Você precisa descriminalizar e enfrentar o problema. É disso que se trata, é disso que é a discussão. Quem não vai usar, não usa, quem não usa tal, isso, aquilo, pronto. Você tem que problematizar a questão e entender o quanto está se morrendo por conta dessas drogas e dessa guerra desenfreada, que aí pega o garoto ali, leva para a DP, o delegado ainda dá esporro no policial militar, vai embora. Sabe, isso acaba meio que sendo ridículo. E sobre a questão ainda da cultura em relação ao nós, com esse corte em relação à Ancine,
Eu vejo o seguinte, nós perdemos muitos patrocínios em relação ao corte da cultura, esse congelamento, a educação, cultura também, e o nosso projeto, ele nunca teve a ênfase de tirar as pessoas das drogas e do tráfico. O princípio é da oportunidade. Você dá oportunidade, o politilagem não salva ninguém, não vai salvar ninguém com teatro, com cultura. Não é, tem projeto que compra a linha que não, o Afro-Reg, o outro, CUFA, não, vou salvar, vou tirar. A gente não, a gente dá oportunidade, mostra os exemplos, tem estatística, tem tudo, e aí é uma via para o jovem ele caminhar. Então, especificamente sobre essa coisa que está perigando acontecer, dessa censura através do audiovisual, eu acho que isso vai limitar muito a capacidade de criação dos nossos dramaturgos, do nosso cineasta. Vai limitar muito. Contato, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem um Instagram lá, Politilage, tem a página, tem um site, tem tudo, e ali a gente acha, eu sou o Ninho Vidigal, acha em todas as mídias aí sociais, a gente está fomentando muito isso, e só voltando a falar um pouco sobre ainda a questão da própria Instituto, todo mundo está tendo que virar MEI, todo mundo está tendo que se agenciar. Não tem mais o ator que só atua. Ele está tendo que atuar, se produzir, tirar a razão social dele e se vender. Essa é a grande realidade desses grupos grandes. Então, hoje eu caminho de forma independente com o Sarau Político-Cultural. Esse é o nosso contato, dá para achar, dá para a gente trocar. Convido vocês para visitarem lá o Vidigal, para a gente subir, levar vocês lá em cima, contar essa história e ver na prática o que a gente está falando. Olá, boa tarde. Meu nome é Manuela, eu sou socióloga. Eu queria fazer uma pergunta para você, Raquel. Como que você acha que esse projeto de apoio, né, e emocional, né, até financeiro, como você falou, com a doação do enxoval, né, psicológico que se oferece a essas mulheres, pode refletir, se está refletindo, e como você percebe isso, numa formação de uma consciência política mais ampla dessas mulheres, né? Já que você está debatendo a violência obstétrica, pensar como isso pode possibilitar com que elas compreendam uma outra série de violações que elas sofrem, né? Pensando especialmente essa mulher periférica, negra, que está sujeita a todos os tipos de opressão, né? De que forma isso pode criar uma rede de solidariedade, pode, enfim, gerar uma consciência política maior, né, dentro da comunidade. Acaba gerando, não é o objetivo central do projeto, mas a gente acaba gerando uma rede de apoio entre nós mesmas, entre as próprias meninas. Tem meninas que foram atendidas ano passado, que ao invés de voltar, é engraçado que elas saem da maternidade se despedindo, os médicos falam, até ano que vem, porque está muito comum as meninas terem sucessivos filhos, né? No projeto é diferente, elas voltam para o projeto não numa outra gestação, elas voltam para apoiar outras meninas que estão passando pelo que elas estão passando, ou para trazer outras meninas da comunidade que estão passando por essa gestação, porque 70% das meninas que a gente já atendeu desde 2011, que já são mais de 300 mulheres, elas não voltam para o projeto numa segunda gestação. Então, as que eu vejo repetir as gestações são meninas que não frequentam, que vão, às vezes, só para ganhar uma bolsa, ganhar um pacote de fralda, ou não vão para o projeto, né? Mas as que vão adquirem essa consciência e retornam para gerar um apoio e formar esse ciclo. Eu tenho hoje bolsas de enxoval que são montadas por meninas que já passaram pelo projeto. Entendeu? Então, isso é muito interessante, porque a gente fortalece também a nossa rede comunitária, a gente se ajuda e a gente gera essa consciência sobre cada filho, a importância de cada um, e elas transmitem isso para dentro de casa também, porque a gente faz um encontro que a gente chama os avós. Porque a gente tem muita menina que não mora com o companheiro, que mora com os pais, né? Então, muitas dessas meninas geralmente são as mais novinhas, e os pais acabam, às vezes, querendo assumir a maternidade no lugar das meninas. Então, a gente vê
que a gente fala sobre família no projeto e fala sobre o que é uma família estruturada e uma família desestruturada. Essa palestra foi montada por um sociólogo lá na ONG. E ele falava assim, ele falava para as meninas, o que é uma família estruturada? Aí as meninas respondiam, não, algumas falavam, não, é quem tem o marido, né, junto e tal. Aí ele falava, não, uma família estruturada é aquela que cada um entende o seu papel. Você tem essa família? A maioria das famílias da favela não é pai, mãe e filho. A maioria é a mãe, a avó, o tio, todo mundo ali dentro daquele mesmo ambiente familiar. Mas quando cada um entende o seu papel, principalmente num cenário que a adolescente vai deixar de ser uma menina adolescente rebelde da casa para ser mãe, ela muda o papel social dela dentro daquela família. Então, quando no projeto a gente chama esses avós também, a gente gera uma reflexão dentro daquela família de entender o papel que aquela mãe vai passar a ter naquela família e, consequentemente, naquele meio social. Então, a gente cria realmente esse laço, a gente fortalece essa rede mesmo política. A gente não fala diretamente de política lá no projeto, sabe? Mas eu percebo que as meninas passam a ser militantes no pós-parto. Quando elas passam, às vezes, por uma violência obstétrica no SUS, elas voltam para a gente falar como é que a gente briga por isso, para onde que eu vou, para quem eu falo. Quando ela se sente com seu direito violado, a gente trabalha, não, vamos fazer um relato de parto e vamos jogar isso no ventilador, porque aí elas passam a ter uma consciência de querer brigar pelos seus direitos, que a gente fala muito no projeto. Na hora do parto, a gente não consegue brigar por nada, a gente precisa parir, mas a gente precisa preparar alguém para, naquele momento, brigar por você, porque se o seu direito, por exemplo, de ter um acompanhante é negado, alguém tem que lutar por esse direito ali para ela. E, às vezes, a gente tem meninas que voltam para poder lutar pelos direitos de outras meninas que, às vezes, não sabem de como que vai ser, de como acessar, e aí uma ajuda a outra nesse sentido, quando não tem um apoio familiar. Deixa eu só perguntar também, na verdade, acrescentar, fazer uma colocação, que lá no Vidigal tem um grupo lá, participa do Politilagem também, mas que tem um outro coletivo, Favela no Feminino. Então, mês passado, elas discutiram aborto, mas o aborto paterno. Dessa relação, desse aborto, né, que esse aborto paterno que o pai está ali, só está com aquela relação, termina, e essa mãe fica com a criança a vida toda, não deixa de ser um aborto paterno, né, que está essa grande discussão. Não deixa de ser. E a gente trabalha a paternidade no projeto até na ausência dos pais. Porque existe um machismo dentro de muitas mulheres, né, nessa questão de que eu não precisei de pai, então meu filho também não vai precisar. E aí tira a figura do pai já na gestação. Aquela coisa da gente achar que a gente é super mulher, super poderosa e a gente vai conseguir tudo. Na hora que tem os filhos, a gente vê que não é bem assim. A gente precisa entender que tem um momento que a gente precisa de ajuda. Senão a gente também já teria conseguido fazer filho sozinha. E a gente ainda não consegue. É a própria natureza dizendo que sozinha a gente não dá conta. E a gente precisa admitir isso também. Entendeu? Então, às vezes, a própria mulher joga a sociedade já faz isso, já joga a carga da responsabilidade do filho na mãe, que não é só dela, né? Mas a sociedade já joga. E, às vezes, a gente mesmo reproduz isso. Tipo, meu filho não vai precisar de você, meu filho só precisa de mim. Né? A gente tem muito isso também. Então, a gente fala assim, a gente tem um dia para falar da paternidade, para falar da importância dessa figura. Historicamente, a gente tem um perfil de jovem que tem presença de pai e mãe, e um perfil de jovem que tem essa ausência, tanto do pai quanto da mãe. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, declaro encerrada aí a 15ª. O nosso grande companheiro Carlos Monte quer falar, tá, um tostão da voz dele para a gente. Nós tivemos um debate aqui a semana passada em que uma das coisas que se debateu foi a emoção na fala política, na importância de comunicar às pessoas de uma maneira que atinja o coração, o que certamente fica muito difícil quando a raiva toma conta das falas. Então eu quero dizer a vocês que eu senti a emoção em tudo que aconteceu aqui dentro hoje, me tocou profundamente, quero agradecer muito a vocês
Boa tarde. Carlos Monte é nosso, galera. Declaro encerrado agora o 15º Seminário da Brasilidade.